O troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Paulo Freire, o patrone da educação brasileira. Paulo Freire merece o nosso troféu por uma série de fatores, dos quais eu quero salientar dois. O primeiro deles é por ele ser um enrolão de primeiríssima categoria. Paulo Freire é aquele cara que se esconde. Ele se esconde em múltiplas camadas. Primeiramente, ele se esconde pelo espetáculo das citações, né? É porque ele é o pensador mais citado do Brasil. Você ser citado por si só não quer dizer absolutamente merda nenhuma, meu filho. Paulo Freire foi um cara que surfou na publicidade da Unesco e do Conselho Internacional de Igreja. Poderia ser o Palhaço Chocolate ou o meu grupo de ostras de estimação amestrada. Não seria difícil ter várias citações, principalmente quando a gente leva em consideração aquele mecanismo de câmara de eco que eu já mostrei no nosso Rasta News sobre jornalismo. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarmingly, some media outlets true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. A educação no mundo inteiro já é progressista, porra. Aí chega lá um cara e fala as mesmas bostas que eles estão acostumados a ouvir, né? Só que vindo de um país tupiniquim, de terceiro mundo. Poxa, esse cara aqui, ele merece toda a atenção do mundo. É um grande engabelamento quilingue. Mas como o brasileiro tem essa tara por honrarias patifes, este dado dá uma aura de sacralidade ao nosso apóstata pai dos filiteus. Pai dos filiteus é foda. Ao nosso apóstata pai dos filiteus. Por que eu não consigo falar filisteus, porra? Qual é a dificuldade, Rasta? É o método Paulo Freire? Ao nosso apóstata pai dos filisteus. Outra camada que esconde Paulo Freire é a camada de charlinhos brasileiros que o defendem com unhas e dentes. Existe uma multidão de cuspidores e platitudes que agem como se fosse um bando de kobold possuído ali por um spell de ilusão de um sorcerer meia-boca level 4. É o mesmo tipo de gente que cai de 4 quando um leandro espiritual da vida diz algo como um cavalo morto é um animal sem vida. É o tipo de gente que compartilharia uma citação com a foto de Isaac Newton dizendo que a diferença entre a evacuação e o sexo anal é meramente vetorial. Quando você passa dessas duas camadas protetoras, você chega no encanto mesmo, que é o hermetismo freiriano. O hermetismo não é nem de longe uma invenção freiriana. Basta a gente dar uma olhadinha num Althusser da vida, que foi muito maior que Paulo Freire, e encantou os jovens parisienses com as suas abracadabras, tipo essa daqui. Essa não é apenas sua situação em princípio, a que ocupa na hierarquia de instâncias em relação à instância determinante, na sociedade, a economia. Tampouco é a situação de fato, caso, na fase sob consideração, ela seja dominante ou subordinada. Mas sim, a relação desta situação em princípio, isto é, a mesma relação que faz dessa situação de fato uma variação da invariante estrutura em dominância da totalidade. Puta que pariu, né? Pelo menos a língua de Mordor era inteligível, né? Bom, esse trecho do Althusser é de um panfleto chamado Por Marx. O trecho do Sauron é muito mais inteligível, está lá no O Anel. Ou seja, o panfleto Por Marx, a gente só sabe dele que ele é a favor de Marx. É tudo isso que a juventude precisava entender lá na Paris de 68, quando esse tipo de bruxaria estava correndo solta. Era queimar o anel, só que sem destruir o anel. Algo muito similar acontece com Paulo Freire. O seu trabalho mais requisitado é o tal da pedagogia do oprimido. E isso é tudo o que você entende dali, o título. O que a gente vai encontrar lá é uma crítica ao que ele chama de uma educação bancária, que é um negócio super vago e que pode se aplicar basicamente a qualquer relação normal entre professor e aluno. É tipo assim, você não sabe isso aqui, eu sei, então escuta e aprende. Essa relação é chamada de necrófila, porque implica a supressão do aluno e a superposição do homem pelo homem, no caso o professor pelo aluno. E que isso favorece a sociedade do opressor, ao passo que a tal da pedagogia do oprimido deve ser apenas uma troca entre saberes diferentes. Tá, tudo bem, muito bonito. Mas e aí, quando eu for aplicar a prova de álgebra linear no menino, quem tem que mostrar que sabe é ele, porra, não eu. Não, mas isso não é biófilo. Ah, beleza, então. O que é biófilo, Paulo Freire? A revolução. A revolução é biófila, é criadora de vida. Ainda que, para criá-la, seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Olha esse abracadabra aqui, meu amigo. Junta o Lé com os Crash e basicamente o que está sendo dito é que se o revolucionário achar que você é contra o maravilhoso processo revolucionário dele, ele tem o direito de te matar, porra. Bom, não é nenhum segredo que Paulo Freire era admirador do genocida Mao Tse-tung, flagelo dos pardais e da humanidade. Essa pedagogia aí não é pedagogia nenhuma, né, porra? É pura panfletagem. Você deve sair criticando tudo e todos, mesmo que você não saiba porra nenhuma sobre nada. Mas jamais, jamais você pode criticar a própria pedagogia do oprimido. Meu amigo,
A maneira mais fácil de você escravizar uma pessoa mentalmente é você dizer que ela tem que ter suas próprias ideias e pensar criticamente. A pessoa simplesmente vai continuar possuída por um monte de chavões e ideias de outras pessoas sem jamais fazer aquela anamnese necessária para o negócio. Porque para isso precisa de disciplina, porra. E precisa de humildade. Aquela humildade de saber que não sabe e de se orientar por quem sabe. O segundo aspecto de Paulo Freire, que dá grande áreas de bigode a este troféu, é o tão famigerado método Paulo Freire. A gente escuta falar dele, a gente escuta falar de algumas aplicações ali, mas a real é que ele não é aplicado no Brasil, né? A sombra que Paulo Freire projeta na nossa educação é a sombra da verborragia panfletária de Paulo Freire e seus efeitos danosos na atmosfera educacional brasileira, principalmente pela capacidade quilingue do nosso povo e malandra de macaquear e improvisar com meia dúzia de chavões. Quer ver? Ó, eu posso virar um freiriano aqui, agora. É preciso que o povo oprimido seja capaz de olhar para a situação concreta de maneira crítica, para que possa encontrar o seu verdadeiro lugar na estrutura. Lugar este que, nas atuais condições, encontra-se velado por uma camada ideológica que serve às forças do opressor, cuja educação bancária irá lutar com todas as suas forças para manter-se. Amigo, se eu soltar uma dessa aí na mesa do Bar Central lá em Recife, todo mundo vai concordar comigo, embora eu não tenha dito basicamente merda nenhuma. Mas isso não é o método Paulo Freire em si. Você conhece alguém alfabetizado pelo método Paulo Freire? Quantos são os grandes escritores? Quantos grandes ensaístas, dramaturgos, filósofos? É um negócio especialmente bigodeiro esse negócio de patrono da educação brasileira. Que, veja, a educação brasileira é uma merda, é uma das piores do mundo, todo mundo sabe disso. Se ele é o patrono e a educação é uma merda, então ele não é patrono de porra nenhuma, é um palhaço. Ah, mas o método Paulo Freire não é utilizado no Brasil. Bom, então ele não é patrono de porra nenhuma e é palhaço ele e quem o nomeou para tal posto. Porque a gente fica repetindo as besteiras da verborragia dele, da pedagogia do oprimido. Então, ele é culpado e não culpado ao mesmo tempo. A escolha é sua, mas responsabilizado ele nunca será. O cara, ele é tipo o bigode de Schrödinger, meu amigo. A Paulinho, o troféu bigodagem. Tem promoção, claro, de novo, como no ano passado, tem promoção da Brasil Paralelo. Você faz uma assinatura de qualquer plano da Brasil Paralelo, BP Select, que é o streaming de filmes da Brasil Paralelo, Núcleo de Formação, Plano Patriota. Você faz uma assinatura e ganha outra de graça, grátis, totalmente gratuito, para você dar para quem você quiser, para uma pessoa que você ama. Isso é um presente que não tem preço, isso é conhecimento, vale para a vida inteira. Então, assine a Brasil Paralelo, qualquer plano, e você ganha de graça um outro plano para dar de presente. O conhecimento é uma moeda. Uma pessoa informada, uma pessoa que saiba, que tenha novos olhares, novas informações, que encontre o conhecimento, essa pessoa só pode melhorar. Eu acho que é um presente incrível esse, de você dar o conhecimento. Olha que coisa bacana. Você está favorecendo o outro a crescer, a ser um cidadão melhor, a ser uma pessoa melhor, a votar melhor e a ter um país melhor.